Programa livre para todos os públicos. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Olá, estamos começando pela TV Diário o programa Mercado e Desenvolvimento. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa que traz vários insights, o que há de mais novo no que diz respeito a desenvolvimento de pessoas, tanto na área pessoal como na área profissional, e automaticamente desenvolvimento das empresas. O que nós queremos aqui é levar insights para você, trazendo convidados, convidadas especiais, né, autoridades em vários assuntos para contribuir com o desenvolvimento das pessoas. A nossa convidada de hoje é especialíssima. Eu vi uma palestra dela, fiquei altamente impactado positivamente. Não tinha como não convidá-la para participar do programa Mercado e Desenvolvimento. Priscila Souza é executiva de recursos humanos em uma das maiores fintechs do mundo, psicóloga formada pela Universidade de Fortaleza e pela Universidade de Lisboa. Priscila Souza é mestre em negociações internacionais de empresas pelo Instituto de Tecnologia na Alemanha, tá? E o nosso bate-papo de hoje, o tema de hoje vai ser o papel da liderança no futuro do trabalho. Priscila, você não tem ideia do tamanho da honra, do privilégio em te receber aqui no programa Mercado e Desenvolvimento pela nossa querida TV Diário. Olha, eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar com você. Foi uma honra te ter na minha palestra, ser presenteada com o seu livro, que é espetacular. E Obrigado. é muito bom estar em casa, né? Mesmo que esteja assim no remoto, mas estar em casa. Eu que sou natural de Fortaleza, que já estou, né, morando em São Paulo há alguns anos, é sempre bom voltar para minha terra, seja presencialmente, seja virtualmente. Que seja um bate-papo muito bom sobre mercado de trabalho, futuro e liderança. Você viaja o mundo inteiro, né, Patrícia? Trabalhando como executiva, como também com palestras, né? Isso, então, por mais que eu seja executiva, eu sou uma apaixonada, é, por tecnologia, sobre futuro, sobre RH, tenho uma paixão especial sobre a frente de responsabilidade social, que pode ser chamada de muitas formas, de ESG, papel de sustentabilidade como um todo. Então, acho que eu tenho vários chapéus que eu vou utilizando, né, e vou viajando, pelo mundo, tentando entender como é que eu posso contribuir melhor para a sociedade, para o nosso país, né, e para as discussões de mercado de trabalho e responsabilidade social. Eu estava numa expectativa imensa por esse bate-papo. Eu vou começar com a primeira pergunta, tá? Claro. Olha, como a liderança está evoluindo para atender às demandas do futuro do trabalho? Aí eu vou emendar com outra, tá? Esse Claro. futuro já chegou? Olha, esse futuro, ele já chegou, porque eu acredito muito que o futuro, ele é forjado no hoje, né? Acho que a Sim. partir das decisões que a gente toma no hoje, a gente vai constituindo esse futuro, e o que eu acho que vai ser uma das principais mudanças, e a gente vai conversar, sobre isso ao longo desse bate-papo, é que o futuro, né, principalmente quando a gente olha para esse futuro do trabalho, ele é um futuro que a gente não tem tanta previsibilidade sobre ele, porque a gente está entrando numa nova era, né, e a gente vai ter que falar sobre inteligência artificial dentro dessa nova era, que é algo que a nossa imaginação, ela não é o bastante, a gente vai ter que utilizar muito da criatividade. É um daqueles momentos de saltos históricos, né, de saltos tecnológicos da nossa sociedade, então o futuro ele já chegou, ele só talvez não seja tão previsível como a gente estava acostumado nos últimos anos, que eram anos de evolução, mas que a gente tinha um pouco mais de previsibilidade, sobre ele. E aí, quando a gente fala de liderança, né, e como é que esses estilos de liderança eles estão mudando, a gente está saindo de um estilo de liderança que ele é muito mais baseado no controle e na previsibilidade para um modelo de liderança que é um modelo que precisa ser muito adaptável, né, onde o papel do líder, né, e esse líder do futuro, ele é muito mais um papel de facilitador do que uma pessoa gestora que sabe de todas as respostas, né, para o seu time. Então, é um líder que ele é muito mais humano do que um líder técnico, exatamente porque esse novo salto que a gente está dando enquanto sociedade, que a gente está falando de inteligência artificial, mas a gente também tem que falar de outras tecnologias que Sim. vêm, né, de tecnologia quanto, ele é um futuro onde a gente vai estar todo mundo aprendendo ao mesmo tempo. Seja, né, você enquanto líder, seja você enquanto liderado, em um papel constante de aprendizado. Então, o papel desse líder do futuro, ele é um papel de facilitador, baseado em propósito, em adaptabilidade e em gerar confiança para o time.
Olha, Priscila, você não tem ideia, eu estou aqui maravilhado, viu, de ter você aqui, tá? Olha, eu tenho uma palestra chamada Transformando Clientes em Fãs, Evoluindo a Sua Marca. E aí você estava falando em tecnologia, tá? Hoje eu fui fazer contato com uma empresa, tá? E fui pelo WhatsApp. Aí entrou o robô. Eu até já gravei vídeos, coloquei nas minhas redes sociais falando sobre isso. Priscila, foi tão difícil chegar alguém que eu desisti, tá? E olha bem, eu não fui vender nada, eu fui comprar, tá certo? Então, olha bem, como esse futuro exige mais do que nunca da liderança que possa transformar as empresas nessa humanização. A sensação que eu tenho, eu levo isso para a minha palestra, é que não adianta CRM, não, eu vou ter entre aspas, não adianta alta tecnologia se primeiro você não souber transformar esse negócio e principalmente humanizar os processos. Tá correto? Muito correto, né? A tecnologia, ela é uma ferramenta, né? A tecnologia é meio, ela não é fim, né? E eu acho que isso é muito importante, que materializa, né? Tenta aterrissar um pouco desse exemplo que você trouxe. Não adianta você ter a tecnologia de ponta, né? Mas você não aliar isso com os processos humanos, porque você não vai resultar, né, em maior produtividade, você não vai resultar em uma melhor experiência pelo cliente, muito pelo contrário, você vai deixar esse cliente ainda mais frustrado. Sim, Então, se a gente não entender que a tecnologia, ela é meio, ela é sim. ferramenta e não fim, a gente não vai conseguir nem utilizar essas tecnologias ao nosso favor, seja ao nosso favor, né, numa perspectiva pessoal, ou seja, no nosso favor numa perspectiva de negócio, né, no mundo corporativo e industrial. Então, tecnologia é sempre meio, nunca fim. Você começou a falar da humanização em relação à gestão, tá? Porque, na minha opinião, você pode ser gestor e optar por não ser líder. E Uhum. você sendo líder, automaticamente você possivelmente vai ser gestor. Agora eu te pergunto, tá? E você usou humanização, tá? Existem outras características que podem identificar um bom gestor, um bom líder do futuro, ou que ele tenha que buscar? Acho que uma das coisas que esse gestor, né, e eu acho que eu gosto muito desse conceito de líder, né, de você ser gestor de pessoas, mas líder também da sua própria carreira, né, você enquanto uma pessoa líder e protagonista aí mesmo como um contribuidor individual, eu acho que todo mundo vai precisar de inteligência emocional. Ah, Né? Acho que essa uhum. foi um dos conceitos muito debatidos, né, no último SXSW de 2025, onde a gente estava falando sobre inteligência artificial, futurismo, o futuro do trabalho, né, mas sempre retornando para o lugar de inteligência emocional, né? E por quê? Porque a gente está, de novo, né, de frente desses novos saltos, de sociedade, onde a nossa capacidade de adaptação, essa nossa capacidade de ser uma pessoa, um profissional muito flexível, vai exigir da gente uma inteligência emocional, para que a gente consiga consumir o conhecimento da melhor forma, transformar esse conhecimento o mais rápido possível, aplicar e repassar, seja para os nossos liderados, né, seja para os nossos pares, né, ou seja para você mesmo consumir, entender o que fazer com esses novos conceitos que vão ser deparados, né, que a gente vai se deparar. Então, esse lugar de inteligência emocional vai ser algo muito demandado para esse líder. Quando a gente fala de empatia, que eu acho que está dentro dessa guarda-chuva de inteligência emocional, mas acho que a gente também pode olhar como uma outra competência, isso também vai ser muito pedido, solicitado nesse líder do futuro. E né, duas outras palavras que eu já trouxe, que é essa capacidade de adaptação, Sim. essa capacidade, né, de ser um profissional muito flexível, agilidade e o principal, que é a aprendizagem contínua. Se Sim. você for um líder que você acha que consumir um livro, assistir uma palestra, ou tirar uma pós-graduação, um MBA é o bastante, você é um líder que ficou no passado, né? Então, essa capacidade de aprender continuamente, ele com certeza é uma das principais características do líder do futuro. Olha, eu acredito que quem está vendo esse programa está amando, eu pelo menos estou amando, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos conversando com a Priscila Souza, ela tem uma experiência nacional, internacional, é autora, é palestrante, é executiva de RH, é excelência, pronto.
Se eu tiver que colocar uma palavra para ela, buscar uma palavra para ela, eu vou dizer que é excelência. Priscila Souza, você falou em inteligência emocional. Eu vi uma palestra da Júlia Giazani, que é espetacular, lá no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, e ela fez uma dinâmica logo no início. Quando você escuta a palavra gestor, em que é que você pensa? Aí começou, né? Pressão, tal, né? Cobrança, horas de trabalho, etc, etc, etc. E ela chegou à conclusão que aí vem a inteligência artificial, ou aí vem a inteligência emocional. A gente precisa cuidar da gente, né? A gente precisa se conhecer para que a gente possa levar o melhor para os outros. E passa, sim, por se conhecer e principalmente por cuidar da gente, porque ser líder não é fácil, né? Ser gestor não é fácil, né, Priscila? Não é, não é. É uma tarefa muito desafiadora e que, enquanto sociedade, as pessoas líderes, elas foram colocadas nesse papel de pessoas detentoras do saber, que não poderiam, né, se mostrar vulneráveis no ambiente de trabalho. Isso dificulta muito mais o trabalho do líder, porque coloca ele dentro de cadeiras muito solitárias. E a gente precisa desconstruir aos poucos esse papel do líder, porque esse lugar solitário é um lugar que enfraquece muito a pessoa líder, coloca ela muito pressionada e sob pressão negativa, né, a gente tira o pior, a pior versão das pessoas, né? Então, ser líder não é um trabalho simples, mas essa capacidade de se tornar vulnerável, tanto de conhecimento, de falar, olha, eu não sou a pessoa que mais sabe, na verdade, eu sou um facilitador, eu quero aprender com o time, eu quero também aprender com pares ou no mercado, e pedir ajuda, isso vai facilitando o trabalho do líder, vai fortalecendo e não enfraquecendo o trabalho do líder e vai transformando essas equipes em equipes cada vez mais fortes. Então, o lugar da vulnerabilidade é um lugar muito importante do papel do líder, mas é um conceito que a gente não discute muito enquanto sociedade, porque colocaram o líder nesse papel muito solitário, muito quase que como se fosse aquela bala de prata. Pergunta para o líder que ele vai saber, e a gente sabe que a realidade não é assim. Então, não é fácil. O líder precisa se cuidar, o líder precisa se fortalecer emocionalmente para que ele consiga, né, apresentar a melhor versão dele. Olha, Priscila, a nossa sociedade nos cria. Eu sou pai de família, sou casado há 23 anos, muito bem casado, tenho uma família muito bem estruturada e eu não consigo chorar na frente da minha esposa e dos meus filhos. Quer dizer, a gente é condicionado a mostrar uma força que às vezes é necessário a gente mostrar vulnerabilidade, né? Priscila, nós estamos indo para o intervalo comercial. Um dos grandes desafios da liderança é o engajamento, tá? E aí Uhum. eu queria falar com você sobre como o líder consegue, que eu sei que não é fácil, engajar mais as pessoas, tá? A gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta conversando com a espetacular Priscila Souza. A gente volta já.